ele visa reduzir o impacto ambiental que a mobilidade tem sobre as aglomerações urbanas. Em outras palavras, busca uma eficiência ambiental, energética, sobretudo, também, nas localidades urbanas e periurbanas. Ou seja, a gente preconiza que o modelo ideal, assim, é que a sociedade seja compacta, não seja uma cidade difusa, né? E a compacidade das cidades, então, promova, através do adensamento, das atividades humanas, assim, produza umas distâncias menores entre pontos da cidade, entre diversos itinerários que possam haver para a atividade diária de cada pessoa. Isso faz com que a necessidade do deslocamento motorizado reduza-se bastante. Você pode se deslocar a pé, você pode se deslocar até mesmo em bicicleta, ou enfim, não? De outras formas que não seja nem mesmo o transporte público, né? Até andar a pé, simplesmente. O transporte público passa a ser, então, dentro dos transportes motorizados, o que a sociedade peatonal e eu diria assim, o urbanismo de hoje pretende que ocorra, substituindo-se ao máximo possível o uso do veículo privado, esse que quase sempre é monocupado e tudo, por um transporte mais racional, um transporte coletivo e tudo, não? E aqui a gente tem também um gráfico muito interessante que mostra o quanto é baixo o rendimento, né, termodinâmico do automóvel em relação à caminhada a pé e ao uso da bicicleta. A parte de que os automóveis são os grandes poluentes, né, as partículas de CO2 e, o que é pior ainda, os nitrogênicos, aí, ó, são em geral oriundos da emissão da combustão do petróleo e pelos automóveis, produzidos pelos automóveis. Então, o caminhar e o andar de bicicleta, não resta dúvida que são mais saudáveis e mais humanos e aproximam as pessoas e diminuem a contaminação. Então, dentro dessa ótica toda, dentro desses conceitos, a gente imagina que a rede de vias caminháveis, né, que está composta majoritariamente pelas calçadas. Além das calçadas existem as praças, os calçadões, outros âmbitos que são sempre de origem, que em geral estão inseridos no espaço público, né? Então essa questão do espaço público que é o interessante e que teríamos como questão orientativa. Não? A calçada ela é uma parte da via pública, ela não está segregada da via pública. O que segrega a via pública da propriedade privada é o alinhamento predial. A calçada está inserida na via pública. E assim sendo, né? Bom, aqui a gente também ainda conceitua que a calçada é um espaço reservado preferencialmente ao uso dos pedestres, né? Preferencialmente porque também cruzam veículos, normalmente no sentido perpendicular aos que os pedestres circulam. Eles entram e saem das edificações, né, que são os acessos de veículos. Então a calçada também trafegam veículos. Isso o Código Nacional de Trânsito e as leis em todos os países permitem também a circulação de veículos. Porém, ele havia segregado o uso do pedestre, não? E que, como em raros casos, em raros casos, esse deslocamento é porta a porta, né? Você, ao sair de casa, se você corre um veículo, seja ele qual for, seja um automóvel próprio, ou seja um transporte público, ou seja até mesmo uma bicicleta, você dificilmente, entre o local de origem e o local de destino, você dificilmente vai escapar de um trecho em que você dependa de caminhar para chegar ao estacionamento, para chegar ao local de trabalho. Não? Então, a acessibilidade nesses âmbitos é uma questão que me parece ser crucial. Então, aí também é um estudo do professor Evandro dos Santos, aqui da PUC. Eles fizeram esse estudo em 2003 e analisaram 5 cidades do estado do Paraná, aliás, 4 cidades do estado do Paraná,
e as regionais em Curitiba, que em Curitiba fizeram um trabalho mais amiudado, assim, não? Utilizaram os critérios definidos por eles, através de uma busca em literaturas específicas e tal, e estabeleceram critérios para a pontuação das calçadas em determinadas zonas dessas cidades escolhidas para o estudo. No final saíram esses resultados aí que a gente tem nessas gráficas ao lado aí. Das cidades, saíram cidades como Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu com nota entre 4 e 5,9 e Curitiba com uma nota inferior a 4, entre 3,9 e 2, que seria, pelo critério desse estudo, situações para intervenção imediata, né? E as outras cidades teriam condições de intervenção a curto prazo. Se você analisar regionais da cidade de Curitiba, você vai ver que, por esse estudo, Santa Felicidade tem uma nota boa, porque inclusive engloba a matriz, engloba a zona central da cidade. E realmente, mesmo com as dificuldades da qualidade do piso, todas as calçadas existem, pelo menos, né? Tem bairros em que a inexistência até do item calçada, pela própria natureza da coisa, faz com que baixe bastante a pontuação. Deixa eu só te perguntar para a escola ficar bem claro, isso aí é onde tem calçada? Onde tem calçada. Não tem calçada. Pois é, não. As ruas investigadas foram ruas que haviam calçada. Então agora a gente só coloca mais o seguinte: o Pacto Paraná Sustentável, a Agenda 21 Paraná, né? A sociedade peatonal participa do foro permanente da Agenda 21 Paraná, né? A Agenda 21 Paraná, eu penso que vocês devem conhecer o documento, a Agenda 21, é uma coisa conhecida por todo mundo e tal. Ela tenta, de uma forma também não tão de baixo para cima, como deveria talvez ser, mas vamos lá, ela tenta de alguma maneira fazer com que as ansiedades em alguns temas críticos assim se tornem pautas e se tornem programas, né? Então nesse Pacto Paraná Sustentável ficou definido nesse seminário em Ponta Grossa em 2009 aí algumas metas dentro de cada temática, de cada linha temática da agenda, algumas metas de curto, médio e longo prazo, né, estabelecidas como data 2010, 2015 e 2021. Nas metas de curto prazo, a agenda apoiou assim a questão apoiar a mobilidade urbana sustentável, né, e pôs como primeiro item assim a proposta de transferir a execução e manutenção das calçadas ao poder público, atendendo a critérios técnicos de mobilidade e acessibilidade sustentável. Nós concordamos em absoluto com essa pauta proposta, porque, voltando àquilo que conceituávamos, assim, a calçada pertence à via pública. A via pública é um ente público. O Cascais mesmo colocou a questão de 500 mil gerentes, não sei o quê, mas é que realmente, imagina se as concessionárias também resolvessem delegar amanhã, cada um faz a sua rede de luz na frente de casa e não sei o quê, né, baixa um decreto, cria uma situação. Eu penso que não se trata, inclusive, nem de custeio das prefeituras. As prefeituras podem, e eu acho que devem, na medida do possível, custearem zonas de alto índice de tráfego. Por exemplo, Curitiba tem um decreto aqui, a Zona Central de Tráfego, tem outro agora que eu creio que vai ser criado, ou se já não existe, aí dentro do anel viário, uma zona determinada. Essas zonas poderiam ser objeto tranquilamente de um plano de renovação total de calçadas e até custeadas ou não pelo município. Por quê? Porque ali é onde tem a incidência da maior capacidade, da maior quantidade, da maior densidade de pessoas, de caminhantes que existem, é justamente no centro da cidade, é onde convergem as atividades das pessoas e tudo. E existem situações que estão bastante críticas nessa zona, independente do que existe no restante da cidade. A ideia poderia também ser de que a prefeitura fizesse obras de calçamento e de calçadas com bom padrão. Não vamos entrar no mérito do que deve ser o piso, de como é que deve ser, isso aí é outra história. Mas na linha geral, nos parece que a municipalidade
deveria assumir as calçadas, embora pudesse, inclusive, repassar de outras formas, aí, com esses contribuições de melhorias, ou seja lá o que fosse, mas ela assumir a execução da calçada, primeiro, para ter continuidade, segundo, para ter padrão, terceiro, para ter projeto, quarto, para ter inclusive linha de financiamento. Agora mesmo, em 2012, início do ano, não sei se dia 2 ou dia 6 de janeiro, a nova lei, a lei da mobilidade urbana, foi promulgada pela presidente, pela Dilma. Né? E essa lei, ela permite que algumas coisas sejam feitas que há pouco tempo atrás já não podiam. A sociedade peatonal mesmo protocolou na ALEP, na Assembleia Legislativa, no ano de 2009, uma proposta de desoneração tributária do transporte público, uma forma de subsidiar o transporte público, desonerando com algum crédito de impostos de ICMS ou de como é o imposto municipal? O ISS, né? Ou ISS ou ICMS sobre os combustíveis da linha leve, por exemplo, álcool e gasolina. Né? O usuário do veículo privado, então, com alguma parcela do imposto do ICMS, seria transferido para o subsídio. E naquele momento esbarrava, me parece que em legalidade. Hoje já não esbarra mais. Há um artigo lá, 28, do não sei o que, dentro dessa lei nova, que permite esse tipo de coisa. Reserva à municipalidade o direito de atribuir em certas zonas urbanas alguma tributação, até um pedágio urbano, algumas formas de fazer com que a mobilidade privada, e isso poderia também ser utilizado para a melhoria de calçadas. A calçada tem que ser entendida realmente como item número 1 do sistema de mobilidade, porque por ela e através dela que as pessoas saem de casa, né, e vão ao seu trabalho, mesmo que nesse meio tempo aí tenha um veículo, um ônibus, alguma coisa do mundo. Então eu deixo aí essa questão dos desafios, com violências ou conflitos, né, que seria bem isso, que a Câmara diz que o proprietário do terreno é o responsável pela pavimentação, a lei de 24 de novembro, e por outro lado, como a gente viu anteriormente, aí o Estado, na pauta da Agenda 21, propõe a transferência da execução e manutenção das calçadas ao poder público, atendendo a critérios, né? A Sociedade Peatonal coordena o FOMOS e participa do Fórum Permanente da Agenda 21 e do Fórum Permanente da Sociedade em Espanha, entre outras ações de sinergia. E temos também aqui duas matérias publicadas pela gente, 2 artigos que estão aqui disponíveis, um sobre a caminhabilidade como medida urbana sustentável, em que assim pauta a mobilidade sustentável como algo que possa ser mensurado e até ser utilizado como política pública. E o seguinte, a mobilidade urbana sustentável, situação atual e perspectiva na Espanha. Esse é um catálogo de boas práticas da mobilidade urbana na Espanha. Essa apresentação que deu origem àquele documento que fala na proposta de, vamos dizer assim, de estatização das calçadas, né? Metas de curto prazo, metas de longo prazo. Essa apresentação que foi feita nesse seminário, que depois da discussão do grupo de trabalho deu origem a essas metas de curto, médio e longo prazo. Era isso que tínhamos a... Tá, Roberto, obrigado. Roberto, só para seguir, não sei se a Terezinha tem algum comentário a fazer. Então podemos passar para a André. Só para acrescentar uma coisa, Roberto. Minúsculo, Roberto. Só para te acrescentar algo, é que uma parte daquele pacto ali que foi apresentado da Agenda 21 feito para o município, que inclui ali, que tem um ponto que diz que sobre a taxação, né, de IPTU para vincular com imposto específico para cuidar de calçadas, isso é completamente inconstitucional. O IPTU, sim. Não é possível, nenhum tipo de imposto você pode dar uma destinação direta, né? Tem que ir para o tesouro e dali ele é redistribuído. A função é considerada do proprietário. Se ela passar a ser do assim, não é isso, porque às vezes a pessoa faz confusão, é muito comum o motorista fazer confusão com o IPVA, eu pago IPVA e tem buraco na rua.
não é o IPVA dele que paga, que conserta o buraco na rua. O dinheiro do imposto, qualquer tipo de imposto, vai para o tesouro e depois ele é redistribuído para todo o orçamento. Né? Claro. Só para esclarecer que tem um ponto ali que é... Só que o imposto, quando constituído, ele é que nem uma planilha de composição de custo de qualquer negócio. Você bota lá, vou precisar, como é que se estabelece qual é a taxa que uma pessoa deve pagar pelo IPVA? Você vê lá quais são as incidências e chega lá que é 166. É cláusula pétrea da Constituição? Não. É transformado, claro. Bem, Então vamos apresentar então a André, né? André da Ciclo do Sul, vai fazer uma apresentação que vai pegar justamente essa questão calçadas e ciclovia para tentar juntar os dois temas. Olá, André. Bem, pessoal, para quem não conhece, eu sou André Correios, sou secretário-geral da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, que é a região de Curitiba e região metropolitana. Atualmente somos a única associação de ciclistas. Esclarecimento especial para a Terezinha, eu não estou fazendo uma apresentação visual, tá bom? Então agora você está em completo pé de igualdade com todos, certo? É pura conversa aqui no que eu estou fazendo, certo? Então o que você ouve é exatamente o total da informação que está todo mundo recebendo. Bem, pessoal, a gente participou no semestre passado como representante da sociedade civil dessa Câmara Técnica para discutir a questão de ciclovias e ciclomobilidade no geral, né? Não só ciclovias, mas ciclomobilidade num contexto mais amplo. Conseguimos chegar no relatório final, que ainda não foi, né, pro conselho em si, mas em breve será. Fomos convidados para participar. Naquele momento a gente tinha entendido que seríamos convidados para participar de todas as reuniões. Infelizmente houve algum tipo de conflito de informação e a gente foi convidado especialmente para essa reunião de hoje, na qual eu tenho 15 minutos que estão contando. Então vamos lá. Vou trazer a primeira grande contribuição que a gente quer trazer para cá é uma necessidade, né, a afirmação de uma necessidade de mudança de paradigma. Curitiba tem um... Cadê a Rosângela? Saiu? Curitiba tem um patamar ainda, na nossa perspectiva, obsoleto quanto à formação do que se chama de estrutura cicloviária. Né? A principal estrutura cicloviária produzida em Curitiba e reafirmada e repetida, né, intensamente é o tal do passeio compartilhado, que é nada mais do que uma calçada asfaltada na qual pedestres e ciclistas devem compartilhar o espaço. Né? Da parte da nossa associação, como da parte de quase todos os ciclistas organizados que nós conhecemos, esta proposta é repudiada intensamente. Nós não acreditamos mais nessa proposta, é uma proposta obsoleta que visa o lazer, não visa a mobilidade efetiva. Proposta de mobilidade efetiva, para que não haja conflito entre pedestres e ciclistas, tem uma necessidade de estruturas exclusivas, certo? Quando não houver possibilidade nenhuma de estrutura exclusiva, é necessário que se adote uma padronização que atualmente inexiste. Qual seria essa padronização? Largura mínima para calçada e largura mínima para passeio compartilhado. Né? A gente entende que o quê? Que para ter um passeio compartilhado ou uma ciclovia, por mais que exclusiva, mas que fique ao lado de uma calçada, é necessário estabelecer uma largura mínima. Hoje isso não existe. Então a prática da prefeitura, infelizmente, é qual? De que, independente da via de calçada, do passeio que seja escolhido para a implementação de estrutura cicloviária, simplesmente se põe ali um asfalto, um antipó e se batiza aquilo agora de ciclovia. Nós entendemos que esse tipo de concepção coloca em choque o ciclista e o pedestre, né? E não só o pedestre em si, mas principalmente o ciclista e o cadeirante também, outra questão que eu vou abordar em breve. Mas essa é a primeira questão que nós temos que trazer aqui, que é necessário mudar um paradigma. Qual? Que nós não aceitamos mais passeios compartilhados. As novas estruturas, pelo menos as novas, se não forem adaptadas às já existentes, as novas estruturas devem buscar um tipo de concepção que é a concepção dentro do urbanismo mundial hoje, paradigmática, que é do que o espaço que tem que ser reduzido não é literalmente do componente vulnerável. Entre os componentes vulneráveis nós colocamos os pedestres, os cadeirantes e os ciclistas. Entre os não vulneráveis, nós colocamos aqueles que estão encapsulados dentro de veículos de no mínimo 1 tonelada, ou seja, de veículos automotores. Quem deve ter o seu espaço reduzido é quem está se locomovendo através de veículo automotor. Esse é o paradigma do urbanismo mundial hoje, não é discutível isso. Né? Qualquer grande teórico hoje do urbanismo fala que quem tem que sofrer restrição é o automóvel.
né? Obviamente que não é o automóvel destinado ao transporte coletivo ou a transporte público individual, que o táxi também faz esse papel, certo? Mas o automóvel privado de uso individual ou de pequeno uso, certo? Então, esse é o primeiro ponto do qual é impossível que a gente abra mão. Tem que ser reduzido. Quando se pensar em estruturas novas, tem que se pensar em reduzir faixa de estacionamento, pensar em se reduzir faixa de circulação de automóvel, mas jamais em se reduzir espaço de circulação de pedestres, cadeirantes e ciclistas. Bem, outro ponto que falta muita padronização e ação coordenada, que é um apontamento nosso clássico, a gente inclusive fez um mapeamento de ciclovias e de passeios compartilhados em Curitiba, é a falta de ação coordenada entre CETRAN, que atualmente assumiu o papel da Diretran, né, a Copel, no caso, pelos postes de energia elétrica, não só de energia elétrica, mas que servem para tudo, e, infelizmente, a estruturação a implementação de estrutura cicloviária. Nós temos estruturas cicloviárias, ou supostas estruturas cicloviárias, que é o caso da maior parte, que são os passeios compartilhados, que simplesmente se projeta, se coloca no piso asfáltico. Com isso, nós temos a manutenção no meio das calçadas de placas de sinalização de trânsito e de postes, né, dedicados à Copel e a todos os outros tipos de prestação de serviço. Infelizmente, a gente nunca viu uma ação coordenada, a gente nunca viu ser instalada ou ser implementada uma ciclovia ou um passeio compartilhado e que acompanhasse dele uma remoção de postes ou uma remoção e reposicionamento de placas de sinalização vertical. Isso nunca ocorreu. Simplesmente, né, se dá a volta no poste e fica-se sem nenhuma sinalização. Outra problemática que a gente tem ainda com isso foi, eu não vou saber agora a época que foi transmitida a concessão a concessão e a responsabilidade tanto das ciclovias, passeios compartilhados, como dos pontos de ônibus para uma querida empresa nossa, que é a Clear Channel. A Clear Channel assumiu essa responsabilidade, mas não houve um pacto de regulamentação de uso. Então nós temos simplesmente calçadas completamente obstruídas pelo aproveitamento para publicidade, que, diga-se de passagem, não é o ponto de ônibus. Certo? Porque o ponto de ônibus ele é composto por quê? Pelos postes traseiros e a cobertura, certo? O que tapa, o que impede, o que cria um obstáculo de passagem, certo? Transversal à calçada é a placa de publicidade que gera lucro para esta empresa, que é a Clear Channel, que é responsável não só pelos pontos de ônibus, como também pela sinalização de todas as ciclovias e ciclofaixas em Curitiba, ciclovias e passeios compartilhados em Curitiba. Certo? Não há nenhum tipo de regulamentação e isso também é urgente. Um terceiro ponto específico que nós temos, que é necessário, que cria uma outra situação de conflito, que é a situação de conflito entre o cadeirante e o ciclista, é que não há uma padronização, uma regulamentação para as guias rebaixadas nos passeios compartilhados e nas ciclovias, obrigando o ciclista para acessar a calçada ou o passeio compartilhado que está no nível da calçada, que ele use a rampa do cadeirante. Isso cria uma situação extremamente complexa e de desrespeito ao mais vulnerável, né, componente da mobilidade, que é o cadeirante. Certo? Um quarto ponto ainda que falha é, obviamente, a falta, né, ainda nesse ponto das guias rebaixadas específicas, de padronização específica para o acesso às ciclovias e passeios compartilhados que estão no nível da calçada. Como? Simplesmente se faz o mesmo tipo, quando tem, é o mesmo tipo de guia rebaixada do acesso de carros, ou seja, ele é um meio fio um pouco mais baixo. Tem em média ainda de 5 a 10 centímetros de altura, o que ainda é completamente inviável para quem está se locomovendo com rodas de espessura reduzida, que são o caso das bicicletas e das cadeiras de rodas. Certo? Para esse tipo de acesso é necessária uma padronização como a do cadeirante, que é uma rampa que começa no grau 0. Ela não pode começar com um pequeno degrau, ela tem que começar no grau 0. E para isso, obviamente, tem que se regulamentar também a transposição das águas pela sarjeta, certo? Porque as rampas, nesse caso, quando são construídas, muitas vezes são feitas pelos próprios moradores e obstruem, né, o fluxo de águas para a rede pluvial. Bem, acho que na verdade isso resume especificamente
a nossa fala de conflitos. Então eu reforço a ideia de que o paradigma que a gente afirma que a prefeitura deve adotar, que todos os órgãos de planejamento devem adotar e que devem pensar uma estrutura, uma ação coordenada, uma ação conjunta e não ações fragmentárias, isoladas dos diversos órgãos, é que se afirme um paradigma de restrição ao uso do veículo automotor individual, certo? É o proprietário do carro que fez uma opção, certo? De estar protegido, de estar se locomovendo sentado, sem maiores esforços, estar protegido das intempéries do tempo. Na nossa cidade, 50% dos dias são chuvosos ou de clima frio, o que cria uma situação hostil a todos os componentes vulneráveis da mobilidade, e nós entendemos que aquele que fez a opção por estar se locomovendo pela cidade dentro de um veículo protegido, do seu próprio veículo, ele deve sim, por uma questão não só de mera cordialidade ou gentileza, mas obviamente de vantagem obrigatória que ele está sobre os demais e principalmente sobre o risco que ele pode causar sobre os demais componentes da mobilidade. Ele deve sim arcar com os ônus de ter feito essa escolha, ou seja, ele deve ter seu espaço reduzido. Bem, pessoal, eu vou pedir só para acrescentar um item específico que... Desculpa. Bem, que daí são falas, são algumas... Não, vou guardar para abrir para o debate, que eu acho que vai ser agora já. Então daí depois eu acrescento mais coisas. Agradeço a todos, desculpa se eu sou muito conciso, mas é isso. Obrigado, André. Eu ia pedir para você expor a sua apresentação, mas você não Nossa, foi linda.